gente, eu sou a Camila e eu vou falar sobre o governo Dutra. Eurico Gaspar Dutra, 14º presidente do Brasil, governou o país de 1946 até 1951, após a deposição do presidente Getúlio Vargas por um golpe militar. Seu governo foi caracterizado pela perseguição aos comunistas, proibição dos jogos de azar e aproximação com os Estados Unidos. No governo Dutra foi votada a Constituição Brasileira de 1946. Nesta Constituição foi definido que o país seria uma república federalista presidencialista e era garantida a liberdade de expressão e pensamentos. Permitia o direito do voto a todas as pessoas alfabetizadas maiores de 18 anos. Foi garantido ainda o direito à greve, só que com algumas restrições. Eu sou a Yumi e eu vou falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek. As principais características do governo de Juscelino Kubitschek são que ele fez uma campanha chamada 50 anos em 5 anos, ou seja, ele pretendia desenvolver o Brasil em 5 anos de presidência, obras que outro governo levaria 50 anos para cumprir. Desenvolvimento, por exemplo, na modernização de indústrias de bens e de consumo, com destaque para o setor automobilístico. Ele também fez a abertura de mercados para os produtos estrangeiros e o plano de metas que consistia em transporte, energia, educação e alimentação. Kubitschek prometeu desenvolver todos esses setores, mas o mais significativo foi somente o de transporte. No governo dele, de 1956 a 1961, foi construída Brasília, a capital do Brasil nos dias de hoje. Júlia Saraiva, eu sou o número 22 e eu vou falar sobre o governo do Vargas. A Era Vargas foi o período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945, no qual Getúlio Vargas era presidente no país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto na Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, que era presidente eleito naquela época. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores entendem esse período de 1930 a 1937 como a gestação da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, características que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o país e iniciada uma fase nova da história, a Quarta República, 1946 até 1964. Bom dia, meu nome é Júlia Garcia, número 21, e eu vou falar um pouco sobre o governo de Jânio da Silva Quadros e João Goulart. Bom, primeiramente temos que entender que Jânio da Silva Quadros foi escolhido para ser presidente do nosso país no ano de 1960, por meio de voto direto, e o lema da sua campanha era que ele iria tirar tudo de ruim da nação, em especial a corrupção. Na economia, suas medidas não resolveram a maioria dos problemas por causa da grande dívida externa que o antigo governo de Juscelino Kubitschek tinha deixado. No meio da política, ele também tentou ficar isolado dos principais grupos políticos e, por isso, suas discussões como o Congresso sempre foram muito difíceis. Portanto, Jânio Quadros pediu renúncia. E, com isso, João Goulart tomou seu lugar na presidência do Brasil. O governo de João Goulart foi um dos mais atribulados da história da República Brasileira, pois foi marcado por conspirações militares, desajuste econômico com altíssima inflação, tentativa de aplicação de reformas de base, aproximação com esquerdas que almejavam a via revolucionária e entre outros acontecimentos.